mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Só que agora os campeonatos quase todos se acabaram, só temos apenas um carioca que continua na disputa aí na segunda partida da final da Sul-Americana, que é o Flamengo, mas os outros cariocas não tem mais campeonato, já está todo mundo de férias e já se preparando, muito burburinho, muita coisa falando quem sai, quem chega, como é que fica, quem vai ser o presidente, quem não vai ser o presidente, ou seja, muito burburinho. E o que nós aqui vamos fazer no Resenha com Magalhães? Como não terá campeonato durante esse período, os jogadores estarão de férias, nós vamos vir aqui sempre, ou no meio da semana, ou no final da semana, ou no meio, no final da semana, falar do que está acontecendo com os times do Rio. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vamos aqui falar sobre as movimentações do mercado, quem o time está comprando, quem está indo embora, algum acontecimento alarmante que aconteça. Ou seja, a gente vai estar sempre aqui dando essa notícia e também fazendo uma análise sobre a notícia. Supomos uma contratação, vamos fazer uma análise dessa contratação mesmo, era necessário, se vai ajudar ao time, se não vai ajudar, ou seja, estaremos aqui sempre movimentando o canal e aguardando a sua opinião. Então vamos lá, para a gente começar o nosso posicionamento, a nossa análise, eu vou ter que fazer uma análise primeiro, é lógico, do desempenho dos times durante esse ano de 2017. 2017 porque para 3 times já acabaram, o ano já acabou. Botafogo, Fluminense e Vasco já acabou. O único que ainda não acabou é o Flamengo. Então, o Flamengo eu vou falar por último, porque ele ainda está disputando, ainda tem título em disputa. Então vamos começar a fazer essa análise, essa retrospectiva 2017. Vamos começar com o Botafogo. Solta o hino do fogão, solta o hino do fogão. Bom, muito bom. Galera, torcida botafoguense. Bom, o Botafogo eu vou dizer aqui, o Botafogo é o exemplo clássico. Se alguém quer dar algum exemplo sobre o que eu vou falar aqui, pegue o Botafogo de 2017. O Botafogo 2017 foi aquele time que tinha um time bom, mas que não tinha elenco. Que no final do ano, o elenco fez falta. Por quê? O Botafogo começou o ano de cara com a pré-Libertadores. E a fase de grupo do Botafogo, a fase de mata-mata, aquela pré-Libertadores, não foi fácil. O Botafogo só pegou pedreira. Só pegou pedreira. Até chegar à fase de grupos, o Botafogo só pegou pedreira. Além da desconfiança de todo mundo, inclusive da torcida. Que depois dessa desconfiança foi diminuindo, a torcida teve um papel fundamental para o Botafogo. Teve um papel fundamental. O Botafogo teve um desempenho sensacional na Libertadores por 2 fatos. Vou dizer por 3. Primeiro, o elenco era muito curto. Segundo, o elenco tinha muito poucas opções de variações. Era um time que você sabia o que ele ia fazer. O técnico do Botafogo não tinha como mexer e alterar muito o que o Botafogo ia fazer, porque ele não tinha peças. E terceiro, na minha opinião, o Botafogo chegou longe para dedéu, porque a direção do Botafogo abandonou o Botafogo. Abandonou. O tanto que vocês estão vendo agora, diretor do Botafogo preso, com negócio de ingresso aí para a torcida, que todo mundo sabe que isso aí rola há anos, que clube dá, que eu nunca tive prova, mas que a gente sempre escutava, lógico, não estou acusando ninguém, que não se pode acusar sem prova, mas que a gente escuta que torcida organizada ganha ingresso do clube, a gente escuta. Sempre escutou, só que nunca investigaram, só que agora resolveram investigar. Mas a gente sempre escutou. Falar que não escutou isso é causada. Todo mundo escutou, a torcida organizada ganha ingresso do clube. Todo mundo escutou. Eu não tenho como provar, só que agora
A justiça está batendo e pelos áudios a coisa é muito pior. Principalmente no Botafogo, que o diretor lá do Botafogo deixa muito claro que ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E que por isso mesmo ele não ia falar mais nada pelo WhatsApp, só pessoalmente. Ou seja, ele acabou se sentenciando, porque ele admitiu que sabia que o que ele fazia era errado. E o Botafogo chegou muito longe porque a diretoria abandonou, só tinha os jogadores e o treinador. E fez uma grande Libertadores, perdeu para o campeão. Perdeu para o campeão. E eu disse aqui, se o Botafogo tivesse passado do Grêmio, provavelmente o Botafogo seria o campeão da Libertadores. Porque o time do Lanús era mais fraco, tanto contra o Grêmio do que contra o Botafogo. No Campeonato Carioca, o Botafogo estava naquela da Libertadores, tinha que poupar um pouco porque o time era muito limitado, um elenco muito curto. E no Brasileiro? O Botafogo chegou até o finalzinho disputando. Se o Botafogo ganha sua partida em casa, a última partida, estaria pelo menos na pré-Libertadores ali, ou brigando por ali. Só que o que aconteceu com o Botafogo e por que eu falo que o Botafogo é o exemplo? Chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, faltou perna. A torcida estava, queremos time, o time não tem mais raça, não tem mais garra. Ô torcida, a gente entende, igual um colega aí escreveu, pô, o Botafogo não ganhou nada. O Botafogo não ganhou nada. Concordo, o Botafogo não ganhou nada, não ganhou título nenhum. Pô, mas o Palmeiras também não ganhou nada. E é milionário. Não ganhou nada. Ganhou nada e é milionário. Poxa, pelo que os jogadores fizeram com o elenco que tinha, o Botafogo fez um ano sim. Bom, e eu fiquei muito triste que para mim o Botafogo tinha que entrar na Libertadores, por tudo que ele fez na Libertadores desse ano, tudo que ele fez nesse ano, ele merecia, tá? Só que faltou gás, faltou fôlego, faltou elenco, aí acabou faltando time, porque todos os outros times já sabiam de cor salteado como o Botafogo jogava, alguns jogadores no final caíram muito, fisicamente, tecnicamente, e vamos ser bem honesto, qual era o craque do Botafogo? Quem era o craque? Qual foi o jogador do Botafogo que era ídolo em algum outro time, que tinha sido craque? Pô, nenhum, cara, nenhum. O Bruno Silva que se destacou, que de repente está indo pro Cruzeiro. E aí, o João Paulo, os que tinham um certo nome, não vingaram. O Montijo teve problema, acabou saindo. O Camilo saiu, foi vendido pro Inter, e nem no Inter ele conseguiu vingar. Pimpão, Guilherme do Grêmio, tá voltando pro Grêmio, o Roger, ou seja, o Botafogo não tinha um time de estrela, tinha um time de operários, e foi muito bem, só que faltou gás, é igual aquele, uma corrida de Fórmula 1, o cara vem enfiando o pé, daqui a pouco o box fala, olha só irmão, se você continuar com o pé afundado no acelerador, faltando 2 voltas, tua gasolina vai acabar, tira o pé, ele tirou o pé, aí Neu começou a passar ele. Foi o que o Botafogo fez. O Botafogo até tentava correr, mas não aguentava mais. Já estava faltando um monte de coisa. E acabou pagando que não conseguiu ir a Libertadores. Mas eu vejo, no geral, por toda a condição, quer dizer, condição não, que a diretoria do Botafogo não deu condição nenhuma. Eu venho falando desde o começo do ano. E um monte de torcedor ficava falando que o presidente do Botafogo é um gênio. Eu não vejo de gênio nenhum. Se isso é gênio, vocês estão ferrados. Se vocês acham que esse presidente do Botafogo foi bom, pô, então na boa, não merece ganhar absolutamente nada. Que ele fez o que pro time? Absolutamente nada. Não fez nada pro time, ele abandonou o time. Abandonou. E na minha visão, no geral, por tudo que o Botafogo fez pelo desempenho, principalmente na primeira parte do ano, nos primeiros 6 meses, primeiro semestre, naquela da Libertadores, até aquele jogo contra o Grêmio, o Botafogo era a esperança. E eu falava muito bem do Botafogo. Hoje começou a cair. Até em casa que o Botafogo era muito bem, começou a cair. Então, na minha visão, o ano do Botafogo foi um ano relativamente bom. Poderia ter tido um título? Poderia. Poderia ter terminado pelo menos com a classificação na Libertadores. Aí o que manchou um pouco o Botafogo em 2017 é que ele não se classificou para a Libertadores. Aí manchou. Porque se ele se classifica, eu ia falar
que foi um ano bom, mas acabou sem a Libertadores ficando no ano regular. Mas muito mais culpa da diretoria do que dos jogadores. E para 2018? Bom, para 2018 o Botafogo é uma incógnita. Não tem jeito. A gente não sabe. Alguns jogadores já estão indo embora, parece que o Roger, Bruno Silva, a gente não sabe se o Matheus Fernandes fica, não sabe, os laterais a gente não sabe se fica, ou seja, durante a semana aí de dezembro aí, quem vai, quem fica, ainda tem um problema da diretoria aí envolvido com esse negócio de ingresso, ou seja, o ano de 2018 para o Botafogo, a gente ainda não pode falar nada. Semana que vem eu vou começar a falar sobre contratações que o Botafogo quer, quem é que está saindo, quem é que está chegando, aí a gente faz essa análise. Hoje é análise do ano. Então, na minha visão, o Botafogo poderia ter tido um ano bom se tivesse classificado para a Libertadores, mas como acabou não se classificando, muito por culpa do calendário desgastante e pelo elenco ser muito curto, por culpa da direção, eu acabo tendo que falar que o ano do Botafogo foi regular, mas eu fiquei com muita pena do Botafogo não ter ido para a Libertadores porque merecia. Torcedor de Botafoguense, essa foi a minha visão da retrospectiva do Botafogo em 2017. Disputou o Campeonato Carioca, não teve sucesso, Libertadores foi longe pra caraca, foi o time mais guerreiro inclusive do que o Grêmio, por ter chegado onde chegou do Botafogo. No Brasileiro, enquanto teve perna, conseguiu estar ali brigando, sempre entre os primeiros, no finalzinho faltou perna e acabou não conseguindo a Libertadores. Mas, no geral, foi um time de guerreiro. Mas provavelmente para 2018, penso eu, pelo que eu estou escutando, o Botafogo começa do zero. Aí é um outro problema. Então, torcida botafoguense, curta, compartilhe e fica acessando o canal aí que eu vou estar sempre trazendo notícias do Botafogo. Inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Tchau.